Bem-vindo ao Abundance Flow, onde exploramos a abundância em todas as suas formas: dinheiro, energia, criatividade, tempo, relações e impacto. Aqui surfamos as ondas da abundância e da escassez, aprendendo com ambas. No episódio de hoje, tenho comigo Gustavo Pimenta, fundador da Fix2Flow, onde trabalha na intersecção entre inteligência artificial e competências humanas. Mentor há cerca de 30 anos, curioso por natureza, alguém que gosta de juntar pessoas diferentes à mesa para conversas longas e jantares filosóficos. Um veterano do mundo das startups em Portugal, que aprecia tanto o pensamento estratégico como a execução operacional, mesmo ali nas trincheiras, onde as coisas acontecem de verdade. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado e obrigado pelo convite. Eu penso que a nível de abundância tenho abundância de energia e curiosidade. Venham lá essas perguntas. Olha que esse tema da curiosidade não está, acho, na introdução como uma relação com a abundância, mas é um tema também que me conecta muito no coração, porque eu sinto que a curiosidade é a meta-habilidade para tudo que a raça humana atingiu. Eu penso que sim, sabes que esses conceitos de abundância e manifestar normalmente são conceitos, como tu sabes, que eu às vezes torço um bocadinho o nariz, mas se entendemos um bocadinho a abundância como pensares que a vida são jogos que não têm de ser de soma nula, não é? Que as pessoas podem todas viver no mundo da abundância e devemos lutar por isso. E o manifestar, se pensarmos que manifestar é pôr a nossa atenção em algo, ter intenção e agir, são termos com que eu me consigo relacionar muito. Quando às vezes começamos, não necessariamente para o lado espiritual, mas mais para um lado um bocadinho esotérico, em quase em que as pessoas pensam que por manifestarem algo, ficam sentadas à espera que algo aconteça, que isso acontece, acho que às vezes pode ter um efeito um bocadinho negativo. E é engraçado que tu, sem planearmos, estás a partilhar essa tua visão da abundância que fez-me lembrar a introdução que eu fiz sobre o teu gosto pelo lado estratégico e operacional e quase conseguimos colocar que o lado estratégico é essa visão do que queremos, do que desejamos, e se ficarmos só na estratégia, a coisa não acontece, não é? Fica ali só no papel ou nas ideias, e a operacionalização é o concretizar ou tomar os passos necessários para que esse desejo, essa intenção seja manifestada aqui na matéria. Sim, há dois modelos mentais que eu gosto muito. Um é o mapa não é o território. Tu podes sempre ter uma ideia de algo, mas o território é uma coisa diferente. E o outro é ver a frente de batalha. E eu penso cada vez mais, e com a velocidade que as coisas estão a avançar, não estás na frente de batalha, se não a sentes, se não a vês, é muito difícil mesmo conseguires acompanhar e conseguires acrescentar valor. Mas, claro, obviamente isso depende do tipo de organização onde estás, mas estava por acaso a ouvir um podcast ontem com a Teresa Torres sobre uma aplicação que eu uso, que é o Cloud Code, em que ela dizia que as pessoas de produto deviam utilizar esse tipo de aplicações porque aquilo é tipo o edge do que se vai fazer no futuro com a inteligência artificial e que é quase uma obrigação de estarmos a usar aquilo. Eu uso porque gosto mesmo da aplicação e porque me permite realmente amplificar-me, mas há muito esta ideia de tu conseguir estar a sentir o que acontece no terreno, porque Sim. quando as coisas mudam com uma velocidade muito grande, é a única forma de depois também saberes a direção que tomas. Sim. Eu, há muitos e muitos anos atrás, acredito que até quando ainda estava super focado em desenvolvimento de software, ouvi um ditado assim: em teoria, a teoria e a prática são iguais. Na prática, elas são diferentes. Então, essa visão de que quando a gente está no mundo dos sonhos, do desejo, das ideias e da intenção, tudo pode ser lindo e maravilhoso. E eu não tenho nada contra sonhar alto. A imaginação é o limite, porque na imaginação não há limite. E está tudo bem aí, e o processo criativo tem que dar asa a essa imaginação. A questão é que se a gente quer fazer efetivamente alguma coisa com isso, temos que vir para o planeta Terra, temos que vir aqui para carne e osso, para o dia a dia, para as limitações, para os constrangimentos. E esses dois mundos
ao invés de serem diferentes ou exclusivos ou polarizados, eu gostava que fossem cada vez mais integrados e o assumir do natural das coisas. Ninguém pode dizer, sonha até não poder mais, depois pensa como é que traz esse sonho para a realidade e não ficar num lado ou no outro apenas. É curioso estás a dizer isso, eu costumo dizer que tenho um dreamer mode e um doer mode. E às vezes estou a falar com pessoas sobre algo e digo, calma que isto ainda está na parte do sonho. Sabe, eu digo para a parte da ação, eu digo e sou committed. Porque acho que convém também termos sempre mais sonhos do que realmente vamos fazer, não é? Conseguimos articular um bocadinho e depois, quando esses sonhos começam a ser recorrentes, começas a pensar, quando começas a falar com pessoas e percebes que o teu sonho não é só o teu sonho, também é de outras pessoas, se calhar aí é o momento de agir. Engraçado, porque eu estava a questionar o atual envolvimento com a inteligência artificial. Como developer, sempre me interessou diminuir o tempo de iteração. Ou seja, o quão mais rápido eu consigo obter feedback. E eu trabalhei numa altura em que os tempos de compilação, às vezes, dependendo do projeto, poderia demorar 5 minutos. E a minha obsessão por ter que tornar o build mais rápido, que é para conseguir fazer mais iterações de uma ideia que eu tenho e verificar na prática. E eu estou a sentir que a inteligência artificial é só, ou não é só, mas é mais uma agilidade na iteração da implementação e do teste de uma ideia. E por isso que também acaba por ser tão viciante, por causa do hit de dopamina que sentimos quando vemos uma ideia concretizada num passo muito mais à frente do que iríamos conseguir sem esse suporte. E fiquei curioso para saber o que é que te interessou e o que é que te deu curiosidade e desejo para entrar nesse mundo da IA, principalmente estando agora nessa intersecção entre a IA e as competências humanas. Isso é uma história interessante. Eu há cerca de 2 anos e meio, eu sou péssimo com o tempo, se calhar foi há 3, se calhar foi há... não usar muito bem no tempo. Eu estava a liderar a equipa de produto de uma startup suíça, como CPO, um projeto interessante na indústria de cannabis, que trabalhávamos tanto com o governo suíço, como com várias empresas, e eu tinha feito um acordo com o CEO que ficaria lá durante 1 ano, para criar uma equipa de produto, porque normalmente é um trabalho full-time, para outras organizações. E por curiosidade ou não, ao final de 1 ano, eu um dia acordei e pensei que já não me interessava o que fazia. Já não estava muito preocupado não tanto com a qualidade, não sei explicar muito bem. Eu acho que na altura tive uma espécie de burnout funcional, ou seja, nunca fui um burnout oficial, e percebi que alguma coisa não estava bem. E foi ao mesmo tempo, foi na altura também que começou a falar-se mais de inteligência artificial generativa. E eu juntei as peças todas e pensei, eu estive na Web 1, estive na Web 2, estive na Web 3 e agora esta coisa nova chamada inteligência artificial generativa. Como pessoa de produto, já trabalhava com inteligência artificial no passado e disse, eu quero experimentar. Então, basicamente, desisti da startup onde estava e escrevi um post no LinkedIn e disse, vou criar 3 assistentes em 30 dias. Na altura sabia muito pouco sobre a inteligência artificial generativa e o que aconteceu é que aquilo iniciou uma espécie de quase movimento, as pessoas vêm ter comigo para falar sobre o assunto, e passava a vida a dizer que ainda percebia muito pouco, depois comecei a perceber mais, mas ao longo desse percurso, e dada a minha componente muito humana, a minha parte toda de produto e de liderança foi sempre uma componente muito humana, muitas pessoas não sabem, mas o meu background é em sociologia, eu venho do psicologia, comecei também a ver muito uma questão que me preocupa, que é o facto de nós começarmos às vezes a delegar tudo para a inteligência artificial, a fazer outsourcing para a inteligência artificial, começámos a perder algumas competências humanas, o que pode não ser necessariamente negativo, isto é a história da humanidade, em alguns casos, mas noutros pode ser preocupante, até por questões de cognição. Então, no fundo, a minha transição foi quase um bocadinho natural, tipo, deixei uma aventura, vou começar uma nova, fiz o que faço sempre, que é um personal experiment, começo a testar alguma coisa, de preferência em público, e depois, eu outro dia estava a falar com a Sandra, que trabalha comigo na parte de formação, mais em grandes organizações, a Sandra da Claro, e estava a dizer que eu acho que acordei um dia e estava a fazer imensas coisas com a inteligência artificial, mas nunca pensei muito bem que o percurso, desde o primeiro experiment até começar a fazer, foi uma coisa muito natural.
atualmente tem-se tornado um bocadinho sequer quase uma espécie de ativismo, e é uma mensagem que às vezes ainda é difícil as pessoas perceberem. Eu costumo dizer que as pessoas não técnicas vêm ter comigo para começar a compreender o que é a inteligência artificial, para começarem a usar, e os meus amigos mais técnicos vêm ter comigo e perguntam muito sobre competências humanas, sobre gosto. Porquê? Porque eles sabem que tudo o resto vai ser automatizado e que a parte humana é o grande diferenciador. Isto é assim uma resposta um bocadinho all over the place, mas foi um bocadinho a trajetória que eu fiz também não foi muito linear. Eu adoro respostas all over the place, Gustavo. Portanto, que venham elas. Até porque eu também me considero, e está aí talvez o motivo pelo qual, mesmo sem aprofundarmos muito as nossas conversas, eu sinto que conectamos num mindset, ainda por explorar, obviamente. Eu sou all over the place. Eu gosto de aprender sobre tudo e todos também. Sou muito curioso. E fiz esse caminho inverso de tech para humano e só cresci com isso. Eu lembro de voltar para o meu primeiro trabalho tech depois de fazer a pós-graduação em psicologia e eu literalmente disse a mim mesmo: eu sou um melhor developer agora, porque compreendo as coisas num contexto muito maior e na sua origem, que são os desejos humanos. Quando alguém diz que quer alguma coisa, mesmo que não saiba ainda, há um desejo que está por trás. E descobrir esses desejos permitiu-me colaborar melhor, permitiu-me responder melhor aos pedidos. Então eu gosto de conhecer pessoas que tenham essa visão all over the place. Portanto, as suas respostas all over the place são muito bem-vindas. E fiquei curioso de também perceber um bocado, não só da tua trajetória, mas o que é que te fez ser assim? Seja a educação, seja as pessoas que apareceram na tua vida, seja o mero acaso da entropia do universo e das múltiplas possibilidades. Como é que a tua história começa? Até antes da sociologia. O que é que te levou a tirar sociologia? Para ser muito sincero, eu fui tirar Sociologia porque na altura o meu pai gostava que eu tirasse um curso superior e eu tinha que tirar algum. E como lia muito e tinha uma cultura um bocadinho acima do normal, sabia que Sociologia ia ser relativamente fácil para mim. Isso é a resposta mais sincera que eu te posso dar. O que também pode ser um bom, se calhar, modo para te falar um bocadinho o que é que me leva a ser como sou. Eu desde miúdo sentia muito que estava a viver num mundo que não era desenhado para pessoas como eu. Sou uma pessoa com uma energia um bocadinho acima da média. Durante muito tempo tinha problemas de foco, nunca fui diagnosticado com algo, mas tenho mais coisa, menos coisa, aqueles sintomas associados à neurodiversidade, e por isso havia sempre esta questão da curiosidade e de experimentar coisas novas e de aprender por mim, perceber um bocadinho o que é que funcionava, o que é que não funcionava. Depois, se calhar, houve aqui algumas coisas que me marcaram. A minha mãe morreu muito cedo, que na altura eu pensei que foi uma coisa que não deixava um peso grande, mas obviamente deixa, não é? Claro. Se calhar havia ali uma necessidade de preencher alguma coisa que não existia. Mais coisas que marcaram muito. Acho que marcou muito a relação com o meu pai. O meu pai era uma pessoa extremamente aberta e apesar de eu ter começado com esta deixa de tirar um curso superior, era completamente contra tudo o que ele defendia em relação, porque ele sempre foi uma pessoa de conversar muito, de abrir horizontes, de aceitar tudo. E na altura, até quando ele me falou nessa questão, acho que era importante tirar um curso superior, eu pensei, tipo, quase nunca me pediste mais, então vou tirar o curso. Não foi assim algo tão linear, obviamente pensei um bocadinho se ia tirar, se não ia tirar, mas não havia muito aquela questão do vou ou não seguir uma carreira académica. Curiosamente, esse curso correu muito bem e era suposto, e fazendo essa ligação para a parte profissional, eu era suposto tirar um doutoramento e dar aulas, mas foi na altura que surgiu a internet comercial. Não sei se tu te lembras, se calhar não estavas em Portugal nessa altura, não sei, havia uma coisa que era o NetPack, assim, os pacotes cor de laranja que tu compravas e acedias à net com modem antiga, essas coisas todas. E quando eu experimentei quase pela primeira vez o que era a internet, decidi, não vou tirar doutoramento, eu quero trabalhar na internet. Não fazia ideia nenhuma o que é que isso significava. O primeiro emprego que tive foi num banco, basicamente a introduzir dados no computador, que era assim uma diferença muito grande entre tirar o doutoramento ou introduzir dados no computador. Fiquei na sala onde estavam os web designers, que na altura não se chamavam web designers, e fui aprendendo a partir daí.
Depois tive uma sorte muito grande, porque depois, quando desisti do BCP, candidatei-me ao técnico e fui, por uma sorte enorme, a conhecer o Bruno, que foi meu sócio mais tarde em negócios, que era a pessoa que estava à frente do gabinete onde eu trabalhei. Aprendi imenso com ele. E depois, desde aí, enquanto estava no técnico, criei startups, depois fui trabalhar para uma startup. Depois, como eu digo, era quase como aquele over do place. As coisas começam a acontecer uma atrás da outra e tu já não sabes muito bem a história. Fiz aqui um resumo muito rápido, mas sim, acho que passa muito por aí. Depois acho que tive uma componente. Acho que começou antes do meu divórcio, em que comecei a explorar uma parte mais espiritual, e houve algo que me marcou imenso, um livro chamado Awareness, do António de Mello. Era um padre jesuíta, indiano, também psicoanalista. Era uma personagem inacreditável, e tinha umas palestras. O livro são palestras dele. E o livro é um livro daqueles que é desconfortável, que é duro, mas aprendi muito sobre mim, porque sempre tive esta ideia que eu era um giver, que dava mais às outras pessoas pela mentoria. O António Melo vira isso completamente e diz que mais vezes ser um giver também pode ser algo de egocentrismo. Foi ali uma aprendizagem muito grande e pronto, aí abriu uma parte de espiritualidade muito grande e veio dar um bocado quase de sentido ao que tinha vivido anteriormente. Que interessante. Duas coisas que me chamaram a atenção. Bem, as que mais me chamaram a atenção, muitas coisas me também marcaram, que é, pelo que tu disseste, presumi que a relação com o teu pai era de respeito mútuo, em que quando ele disse, olha, acho que tirar um curso é uma boa ideia, por ele dar-te abertura ou respeitar a tua individualidade, respeitasse também a opinião dele e fez-me pensar nas minhas filhas, no sentido em que eu noto que quando eu dou espaço para elas brincarem sem interrupção, sem input meu do tipo não faz assim ou faz assado e etc, etc, quando eu preciso efetivamente dizer assim, meninas, olha, agora precisamos parar para fazer isso, eu não tenho os problemas que vejo muitos pais às vezes por ter dos filhos não respeitarem a opinião ou a voz dos pais. E eu muitas vezes penso assim, será que isso acontece porque eu lhes dou espaço quando posso lhe dar espaço e quando preciso dar alguma orientação, elas sentem assim, ok, o meu pai deu-me espaço, agora eu vou ouvi-lo porque gastaram a energia, gastaram a sua criatividade, manifestaram a sua criatividade, agora preciso então, se calhar, de outro input ou de outra direção. E depois me fez me questionar também se isso é algo presente, mesmo que subconscientemente ou inconscientemente, no teu trabalho com as pessoas que tu ajuda, ensina, co-cria nos ambientes que fazes. E a outra coisa... força. A primeira, por acaso, não tem piada, porque em relação a equipas, que liderei, sim, ou seja, muito dar autonomia e estar lá quando é necessário. Em relação à parte de mentoria, sou exatamente o contrário. Se perguntas às pessoas que eu fiz mentoria ao longo da vida para me definirem em uma ou duas palavras, quase todas elas te vão dizer amor duro. Sou extremamente acutilante e espero mais. Obviamente celebro quando as coisas correm bem, e até o facto de alguns amigos meus que estão à frente de projetos muitas vezes pedirem para falar comigo, é porque eles sabem que eu sou a pessoa que lhes vai dizer exatamente o que é, não estou a dizer necessário, mas o que os outros não dizem, percebes? Vão ter ali um data point que não é normal nas outras pessoas. Dentro de eu agora já não chamar tanto às vezes mentoria, chamar mais o conceito de sparring partner. Nós estamos estou ali para fazer o stress test, não é? Para testar se as coisas estão bem ou não. Ou seja, eu acho que nós também desempenhamos diferentes papéis consoante a nossa vida, os diferentes momentos e os diferentes contextos. Se estás a falar com alguém que está a criar uma startup, está num ambiente de alta exigência, tens que ser bastante direto, tens que ser duro, tens que ver se a pessoa resiste, se não resiste. É a melhor forma que tens de ajudar, não é? Obviamente, se estiver numa equipa minha, como eu disse, já não quero liderar pessoas, mas se estiver numa equipa que estiver a liderar, pode acontecer um projeto ou outro, e é uma pessoa que acabou de entrar, não vou ter a mesma
agressividade que tem com um founder de uma startup, não é? São coisas Claro. diferentes. Mas desculpa interromper, ias para o segundo pensamento. Não, tá tudo bem. Eu também não tenho problema com interrupções. Na escola Waldorf, que a minha filha mais velha estudou, a educadora usava o termo firmeza amorosa, que é um bocado o amor duro que tu utilizaste. E já percebi porque é que tu gostaste do livro, do gajo que não dizia as verdades que tinham que ser ditas. E tu, olha, está aqui um mentor à minha altura que também está a ser o meu sparring partner através das palavras. Sabes que há uma coisa no livro, no Awareness, que ficou-me sempre na cabeça, e é o livro que eu mais ofereci, ok? Por isso é que Ok. acontece muitas vezes para virem discutir comigo o livro. Há um conceito dele que eu gosto muito, que ele diz que amar alguém, muitas vezes, é saber que é a altura de deixar essa pessoa ir. Aham. Porque nós temos muito aquela questão, muitas pessoas estão à nossa volta e que amamos as pessoas, amar se calhar no sentido mais inglês, mais generalizado, Sim. mas muitas vezes essas relações são um pouco egocêntricas, quase gostamos delas enquanto elas estão sobre estão perto de nós. E foi Uhum. uma coisa que me prendeu muito, e às vezes pessoas que eu quero ajudar, às vezes dizer coisas duras, mesmo que a pessoa às vezes não reaja tão bem, porque acho que eu posso ajudar assim. Mais uma vez, tens que perceber bem com quem é que estás a falar e não podes dizer algo muito duro a alguém que se vai condicionar a vida dela de uma forma negativa, não é? Claro. Claro, claro. Eu me questiono muito nessa parte porque tenho o meu vício do reconhecimento externo. Então passei a questionar se, ok, eu estou a criar ou a manter a relação com essa pessoa porque efetivamente gosto dela ou porque ela me dá reconhecimento. Então, super egocentrista e até um bocado falso. Então, agora estou tentando fazer essa análise quase que todo dia, quando interajo com alguém, dizer assim, ok, eu gosto realmente dessa pessoa, ou eu estou a fazer isso porque ela me reconhece de certa forma ou me dá carinho, ou me dá apreço, ou reconhecimento, né? E se calhar quero ou não quero manter essa relação. Boa. Então, tu mencionaste o teu pai. Eu gosto também de saber que outras pessoas tens. E também o autor indiano. Que outras pessoas tens na tua vida que deixaram assim uma grande marca. Aqui a gente fala muito sobre analogias surfísticas ou marítimas. Então eu digo os ídolos do surf, que não precisam ser ídolos famosos, só pessoas que influenciaram a tua forma de pensar, seja pelo bem, pelo mal, do tipo, olha, isso eu gosto e vou agregar, ou isso eu não gosto de todo e vou fazer o oposto. Quem é que são essas pessoas? Essa é uma pergunta difícil para mim. Eu não tenho muita tendência a ter muitos ídolos, pelo facto de ser muito curioso e ter muitas pessoas à minha volta e conhecer muitas pessoas. Já te referi ao meu pai, como é óbvio. Ah, os meus irmãos têm muita influência em mim. Tenho uma irmã de sangue, um irmão de escolha. Ambos seriam de escolha. Se tivesse que escolher, também tem muita importância. Falei também, eu comecei a trabalhar no técnico, também foi muito importante, e criei empresas com eles, e há outras pessoas agora neste momento também muito importantes. Não quero estar a diferenciar, porque senão posso estar a excluir alguém, e não é a ideia. Eu sequer posso responder isto de uma forma um bocadinho diferente do que estás à espera. Há, há, há dois eixos centrais na minha vida. Um deles é o que eu chamo o meu inner circle, as pessoas que são mais importantes para mim. E esses, de certa forma, são os meus ídolos, porque são os que ficaram. Nós escolhemos continuarmos juntos ao longo da vida. Amigos, família, algo do género. E isso é, no fundo, as pessoas com que eu me sinto bem, que me inspiram, sem ser necessariamente inspirar para fazer um novo projeto ou algo muito objetivo, mas acaba por condicionar muito isso. São aquelas pessoas que tu gostas muito, que às vezes não estás com elas durante um mês, mas quando estás com elas, contas as mesmas histórias, riste das mesmas coisas, não tem nada a ver com performance. E isso é algo muito, muito para mim, se tivesse de dizer quase tipo o meu grupo de heróis, são essas pessoas. Hum. E depois há outra dimensão que é extremamente importante para mim, mas é importante exatamente por não ser um herói que fica plasmado no tempo, que são as conversas todas que eu tenho. Eu não sei se te contei isto ou não, quando falámos nesta entrevista. O meu hobby é conhecer pessoas, o que é um pouco invulgar, ou seja, eu conheço 2, 3 pessoas novas por semana.
E essas pessoas que eu conheço são as pessoas que me trazem novas perspectivas e me alimentam de uma forma que se calhar é mais importante do que o autor X ou a pessoa Y. E pronto, estes dois eixos são fundamentais para mim. Ao ponto de, eu quando estou a falar com alguém que conheço, eu entro quase numa espécie de bolha em que aquela pessoa é a pessoa mais importante para mim durante aquele momento. E a pessoa pode ter mesmo valores nada alinhados comigo. Eu posso estar a falar com uma pessoa, imagina que é racista, que é uma coisa que me repugna, mas durante aquela hora, durante aquela meia hora, eu vou ouvir aquela pessoa. Depois não vou dar qualquer tipo de poder, não vou continuar nenhuma relação, mas tenho esta curiosidade muito de perceber o outro lado. Por isso eu acho que mais do que ter tipo super-heróis ou ter aquelas pessoas que marcaram muito e marcaram, disse-te algumas não te disse por uma questão de reserva, tem a ver com relações, obviamente marcaram-me também, mas por respeito às pessoas, mas para além disso eu acho que é muito estes dois eixos, o que fica, não é? O inner circle e depois tudo o que traz a novidade contínua. Uhum, uhum. Tens algum processo para conhecer essas pessoas novas ou é conforme a tua semana vai correndo e as situações vão aparecendo? Uh, tenho um processo e depois também há muito vai acontecendo porque eu meto conversa com pessoas em situações que normalmente as pessoas não conversam. Eu uso uma aplicação chamada The Breakfast App, é de umas amigas minhas, é uma história muito bonita, uma é russa, outra é ucraniana, conheceram-se em Lisboa e são um casal e fundaram esta aplicação. Eles têm um slogan muito giro que é It's not dating, it's not networking, it's a breakfast. E realmente a maior parte das pessoas que se conhecem naquela aplicação conhecem-se para conhecer pessoas e pronto, isso dá-me quase um feed constante em que eu posso aceitar ou não aceitar. E tenho conhecido pessoas muito interessantes através daí. Depois acho que é mesmo a curiosidade, é perguntar, às vezes conheço uma pessoa que eu acho muito interessante e olha, não me queres indicar alguém para eu conhecer a seguir, coisas do género, percebes? É um bocadinho, gosto muito também de tentar cultivar círculos muito diferentes, tanto podes-me ver a ir num meetup em que tens 2 workshops seguidos, um de Pilates primeiro e a seguir de decoração de bolos, tipo o único homem no meio, uma série de mulheres a fazer isso só porque achei piada ao conceito, como podes ver-me a dançar ecstatic dance ou ir beber vinho com os meus amigos franceses, um deles é o amigo que nos apresentou, o Nicolas, como tu sabes, ou seja, acho que se tiveres atenção ao que te rodeia e se tiveres interesse em conhecer pessoas, há sempre imensas oportunidades para conhecer pessoas. Atualmente há muitas comunidades. Depois podemos debater aqui de forma infindável o que é que tem de comunidade ou não tem de comunidade e o que é que podes tirar dali ou não tirar dali. É também uma conversa muito interessante. Mas sim, mas voltando atrás, diria que se calhar o The Breakfast App é quase o feed constante e depois há muitos outros satélites onde consigo conhecer pessoas. Sim. Que giro. Fiquei curioso por esse conceito e essa história então também desse casal, muito giro. Eu tenho tido contato com muitos ucranianos e russos, e não só, principalmente agora nessa situação em que vivemos e os países deles também vivem, porque no programa de surf onde eu dou aulas, temos tido nos últimos anos imensos inscritos desses países. E é engraçado quando encontram-se pessoas de países que atualmente estão a viver em conflito, mas que ali, muito provavelmente porque vieram para cá para fugir dessa situação, ou porque estavam a temer pela sua segurança, ou porque não concordam com a filosofia do seu país, e criam amizades aqui, através do mar, do surf e de todas as outras coisas que vivem também. Então, mais um caso bonito de que o amor não tem fronteiras, literalmente. Muito bem. Então, passando dos teus ídolos, mesmo que no conceito de inner circle e outer rotating circle, ou exploratory circle. Vou roubar esse conceito. Nunca vou roubar esse conceito, sim. Eu literalmente vi quase que
a imagem de um rolamento, em que tens dois círculos e eles a girar, mas o central está muitas vezes ou estático ou pronto, gira menos, porque também está mais próximo do centro do círculo. E então foi daí que veio. O que é que tu sentes que, independente da fase e do círculo, se é que isso faz sentido, essa pergunta, nós aqui perguntamos o que é que tu levas na tua mochila para a praia. Ou seja, o que é que tu tens, seja de características, conceitos ou mindset, que tu sentes que vem te acompanhando e que, ora, pode ter sido mais proeminente ou não, mas faz parte dessa tua mochila que levas contigo. Eu acho que já falei de algumas coisas, como a curiosidade, como esta questão de conhecer pessoas. Se calhar não falei de um conceito central para mim, que eu comecei a praticar desde miúdo, quando eu te disse que vivia num mundo que não era desenhado para mim, e que depois, ao longo dos tempos, comecei a formalizar e que atualmente aplico em trabalho e noutros contextos, que é o conceito de personal experiment. A ideia é um experiment como tens na ciência ou nas startups. Imagina, posso começar com uma coisa muito básica. Eu acho, depois pensas numa hipótese. Eu penso que se preparar a minha mochila para ir ao ginásio, na noite anterior vou mais vezes ao ginásio, certo? Depois observas durante X tempo. Pode ser, eu quero ir viver para uma cidade, mas em vez de tomar a decisão de ir viver para uma cidade, vais lá passar um mês. Pode ser um conjunto de coisas diferentes, mas comecei a ter este conceito durante muito tempo sem pensar nele, depois comecei a estruturá-lo, fiz templates, ajudo pessoas a aplicá-lo, e é muito naquela ideia, até quando fazes mentoria e quando falas com muitas pessoas, quando às vezes as pessoas começam a ver quase como uma pessoa que é uma orientação para elas, não vejam, eu não sou orientação para ninguém, mas quando começam, é para acabares um bocado com um bocado quase aquela coisa que existe muito, daquela bullshit toda, deves fazer isto, deves fazer aquilo. A minha ideia é sempre, não, tu podes aprender com quem está à tua volta e deves, mas deves experimentar por ti próprio. Então eu ajudo pessoas um bocadinho a formalizar isto. Olha, queres começar a, por exemplo, queres utilizar mais a inteligência artificial? Então vamos primeiro ver qual é que é a tua intenção a fazer isso, certo? Depois, pensas que se fizeres utilizar mais a inteligência artificial, o que é que vai acontecer? Vais poupar tempo, vais produzir melhores resultados e depois a partir daí estruturas algo e durante X tempo vais aplicar aquilo e quando aplicas aquilo, ao final daquele tempo avalias se vais continuar ou não. E mesmo quando estava-te a falar, quando saí da tal startup e comecei a fazer os assistentes, isso no fundo era um personal experiment. A minha hipótese é que se eu fizesse aqueles assistentes, ia ganhar o conhecimento básico para os passos seguintes e ia conhecer pessoas na área. E cumpriram-se as duas. Então continuei a fazer outros experimentos. Eu diria que podia-te falar de 500 coisas, mas a nível, se calhar, de execução ou de mudança, é muito isso. Depois há toda uma componente muito importante que eu acho que nós partilhamos, que é uma componente mais espiritual. Okay? Há todo um conjunto de práticas que eu tenho, não digo que funcionam para as outras pessoas, não funcionam. Posso falar de algumas delas. Por exemplo, eu comecei a sentir muito esta questão da inteligência artificial, às vezes quase me engolir. Então, atualmente, eu começo todos os dias a escrever com papel e caneta e acabo todos os dias a escrever com papel e caneta. Isso é uma prática muito importante. Outra, um pouco também, que acho que descobri há cerca de um ano, não é rocket science, mas para pessoas que têm cérebros muito ativos, eu ao final do dia deito-me a olhar para o teto durante meia hora, 45 minutos, e parece que o meu cérebro faz isto. Não é meditação, é algo diferente, é só o estar, não é? O being. Isso também é muito importante. Pois há questões que, por vezes, quando sinto que estou desconfortável, tenho quase aqui um algoritmo que começa a validar. O que é isto? É uma questão existencial que está em causa, é uma questão de status, é uma questão disto. Há quase aqui um conjunto de coisas que, ao pôr uma etiqueta no que estou a sentir, consigo lidar com isso de forma diferente. Eu podia estar a falar disto tipo imenso tempo. Isto tudo já agora só para rematar, porque eu este ano estou a fazer um experimento que eu chamo de Last Year of My Life. Não por pensar que seja o último ano, mas porque o ano passado tive um momento que estava mais em baixo e pensei assim, não, vou viver o próximo ano como se fosse o último da minha vida, e por isso comecei a desenvolver um conjunto de práticas e elas foram acumulando,
Por isso acho que esta ideia da mochila se calhar é um bocadinho mais cheia do que o habitual, não por ser melhor ou pior das pessoas, é que tenha uma reflexão sobre isto. Tens de pedir a adição de bagagem quando vais à viagem, porque a mochila está bastante cheia. Sim, acho que vai um bocado por aí. Isto tudo, atenção, às vezes quando, até pela parte da mentoria e por ter este pensamento um pouco estruturado, as pessoas às vezes dizem, isso é uma vida muito bem pensada, muito feliz. Eu disse, não sou necessariamente mais ou menos feliz que as outras pessoas. Às vezes, se calhar, não pensares nestas temáticas e teres a tua vida normalíssima, traz-te uma felicidade que não é comparável. Não estamos aqui a comparar qual é que é o nível de felicidade. Eu posso Exato. contar uma história, se gostas de histórias, é uma história muito interessante e que acho que bate muito bem com esta ideia que no mundo com muita inteligência artificial, aquelas profissões de proximidade começam a ganhar relevância. Uhum. Durante 2 anos, a pessoa que me entregava as encomendas da Amazon em casa era o Manel. E o Manel tocava uma campainha e eu berrava, Manel, como é que estás? E ele, Gustavo, como é que estás? E o Manel dizia, estive a fazer uma sardinhada com a família, isto e aquilo, e era ali um momento mesmo de connection muito forte. E um dia eu até comecei a pensar, será que eu estou a encomendar mais coisas da Amazon para ver mais vezes o Manel? A piada desta história é uma coisa, é um dado adicional. O Manel desapareceu. E quando o Manel desapareceu, a pessoa que o substituiu, um dia eu perguntei, o que é feito do Manel? E ele disse, não, Manel, não imaginas o que é que aconteceu com o Manel. O Manel, não sei se sabes, mas ele trabalha muito bem com madeiras. Ele atualmente está na Irlanda a ganhar uma fortuna. E aquilo tem muita piada que eu percebi. Eu sabia que o Manel tinha ali alguma coisa especial que me transmitia. É uma pessoa muito especial e também com esta ideia toda da inteligência artificial das profissões, não é? Em que tu pões as tuas mãos e fazes coisas. Ou seja, às vezes as pessoas estão a ouvir não sei quantas toques sobre felicidade, desenvolvimento pessoal, tal. Eu acho que se calhar não conheci pessoas na minha vida que me transmitissem tanta ideia de felicidade e de bem-estar como o Manel que me entregava as encomendas da Amazon. Sim. É engraçado. Eu em tempos estava a pensar em como durante a pandemia as profissões julgadas essenciais, né, dos bens essenciais, as pessoas que repunham a comida nos supermercados, os caixas, os carteiros, os entregadores, os motoristas de Uber, que faziam as entregas, ganharam um status e uma nem vou dizer notoriedade, mas um apreço e um carinho super especial que hoje em dia eu não sinto essa mesma energia no ar, porque as condições voltaram a ser o que eram, não é? E com o advento também da IA, em que começa a se notar o quão padronizado tudo começa a ser, né? Eu comecei a ler efetivamente os posts no LinkedIn, por exemplo, e quase consigo prever o que é que a pessoa vai dizer, porque a estrutura utilizada, as palavras, os termos, quase que já começam a estar no meu subconsciente da previsibilidade do que é produzido com a inteligência artificial. E depois, quanto mais a inteligência artificial bebe do conteúdo presente que é produzido por inteligência artificial, entramos nesse círculo vicioso de padronização e também de enviesamento de confirmação, né? De bias de confirmação. E comecei a pensar, ok, uma pessoa pode efetivamente remar com a maré e tirar proveito do que a inteligência artificial tem de bom, mas me faz sentido também remar contra a maré, porque isso vai ser diferencial. E eu não sei se calhar até naturalmente a maré nos está a levar para esse fluxo, que é o que é que então é a fix to flow? E se vem dessa dicotomia de abraçar a inteligência artificial, mas também abraçar os Manels da vida, mesmo que eles ainda não saibam que são Manel, estejam só à espera de desenvolver alguma coisa. Sim, passa muito por aí. O Fix to Flow é tipo um projeto
de uma vida, porque tem a componente comercial e a componente não comercial, dos tais jantares que eu organizo, de entrevistas que eu faço também, não em vídeo como tu, mas escritas, e de outras componentes. Eu acho que esta parte, da parte do humano, eu acho que temos que perceber que o humano é o diferenciador, porque muitas vezes as pessoas, pegando o teu exemplo, as pessoas dizem, eu agora consigo escrever imenso no LinkedIn porque só peço a IA e aquilo dá-me exatamente o que eu quero. E eu pergunto-lhes, mas dá exatamente o que tu queres, qual é que é o teu papel? Tu se queres substituível, certo? Depois, obviamente, também devemos ir pensar um bocadinho nisto, também, isto é uma evolução que está a acontecer, e o facto de tu, quando começam, estes sistemas, quando começam-te a conhecer melhor, podem ser eles desbloquearem a tua comunicação. Há pessoas que não eram boas a escrever, mas que hoje em dia põem áudio na IA e a IA ajuda-as a escrever otimamente e está lá a mensagem delas. Ou seja, não temos de ser um bocado absolutistas do é tudo bom, é tudo mau. Mas eu acho que, e a mim preocupa-me sobretudo, e atualmente a parte que eu diria que é um bocadinho diferente na Fix to Flow, e mesmo no próprio ativismo, eu acho que nós podemos decidir que delegamos competências à inteligência artificial e vai acontecer. Nós já não usamos a calculadora que fez que isso acontecesse, o GPS fez que a nossa noção espacial fosse diferente, e isso não é necessariamente positivo ou negativo. O que eu penso que é importante é que seja intencional, não é? Que as pessoas tomem essa decisão do que é que querem delegar, o que é que não querem delegar, o que é que querem manter delas. Há uma expressão que eu gosto muito, estou a roubar de alguém que não estou a identificar, porque não me lembro agora do nome, que fala muito da ideia, não é uma expressão, é quase uma sequência. Tens primeiro a tua atenção, depois a intenção e depois a agência, não é? Como é que tu atuas, não é? Tu tens que prestar atenção ao que está à tua volta, para depois perceberes intencionalmente se queres fazer e pelo caminho A ou B, e depois é que vais ser um sujeito atuante, não é? Depois é que vais conseguir atuar. O que nós estamos a assistir hoje em dia é que a maior parte das pessoas não tem essa consciência, e se a isto juntarmos toda a questão dos algoritmos, não é? Aquele confirmation bias, as pessoas vão por ali fora e basicamente estão a perder a sua agência, o que é algo que daí digo da parte do ativismo, não é? Que é algo que sinceramente a mim me preocupa. Mas das pessoas que eu tenho falado sobre este assunto, algumas pessoas são mais receptivas, mas eu diria que há uma quantidade mesmo muito grande de pessoas que não estão sequer a ver o que é que está a acontecer, ok? E pronto, e daí a esta parte um bocadinho também das competências humanas. Há uma questão, obviamente, de comercial, é um diferenciador, e é algo que eu, dado ao meu percurso, consigo ter que outros concorrentes não conseguem, certo? Mas depois há aqui uma questão um bocadinho mesmo, uma preocupação genuína de para onde é que estamos a ir. Agora, se me perguntasse o que é ser humano, eu não sei responder. É algo que eu tenho refletido muito filosoficamente. Eu acho que nós vamos evoluindo, dependendo da análise que fazemos, se evoluir ou não. Acho que algumas das nossas coisas que nos faziam humanos e ser diferentes do que nos rodeia estão a diluir-se, há outras novas que já estão a surgir, e isso é algo que tenho refletido muito. Perceber um bocadinho, ou por vezes mais até se calhar no nível pessoal, que humano é que eu quero ser? Eu quando estou a dar formações, falo muito de diferentes modelos mentais para ver como é que tu te queres relacionar com uma máquina, não é? Pode ser mais tipo cyborg, não é? Quase uma fusão, pode ser mais a ideia do centauro, não é? Ao homem, à máquina, podes usar outras, e elas não são mutuamente exclusivas. A ideia do exoesqueleto, tipo o homem de ferro, que vai aumentar, mas depois não usas. Há aqui uma série de possíveis modelos mentais para olhar para isto. Mas no fundo, a maioria de nós, de certa forma, estão a caminhar para o cyborg. Estou a dizer isto de uma forma ainda um bocadinho relativa, mas eu costumo dizer na brincadeira, quando as pessoas ficam muito chocadas, eu digo, uma grande parte da população acorda, a primeira coisa que faz é pegar no telemóvel, a última coisa que faz é pegar no telemóvel, o telemóvel não está dentro delas ainda, por acaso, certo? Se um dia te disserem que se tiveres nanotecnologia dentro de ti, tu vais conseguir prevenir doenças, a tendência é que vais dizendo muitos sims, não é? Pronto, é uma parte um bocadinho mais filosófica que eu estou a pensar aqui um bocadinho, que é um bocadinho o que é a condição, o que é o humano no meio disto tudo. Mas pronto, voltando um bocadinho atrás e respondendo à tua pergunta, eu diria que é muita ideia, e o que nós fazemos, faça a nível comercial, não comercial, é mais que as pessoas tomem decisões conscientes e depois intencionais, não é? Não sejam só arrastadas para algo e um dia acordem sem perceberem muito bem onde é que estão.
Vou dar um exemplo muito prático. Durante muito tempo, pensou-se que a partir dos 40 anos o declínio cognitivo era muito acentuado. Os últimos papers, há um muito interessante que é o Use It or Lose It, provam que se tu praticares as tuas competências cognitivas, é muito menos acentuado do que se pensava. Okay? Agora, se tu de forma inconsciente começares a delegar tudo à máquina e não praticares essa cognição, obviamente vais perder, é quase como ir ao ginásio, vais perder algumas competências. Pronto, e mais uma vez, e voltando ao inicial, a ideia é que as pessoas tomem decisões conscientes. Depois a decisão pode ser ir pelo caminho A, B ou C. Sim. Duas coisas. Ontem estava num jantar num grupo, organizado por uma socióloga também, que trabalha nas questões sociais, em órgãos internacionais focados nesse tema da socialização, da inclusão e etc. E eu depois estive a pensar, não sei se por causa da minha idade, por causa também da revolução tecnológica que impacta o mercado, obviamente, né, da forma que está, eu sinto que há pessoas na minha geração em 3 modos diferentes. Uma, a questionar tudo e todos e a ir mergulhar nas profundezas do seu ser para tentar ganhar alguma consciência. Outra, que nota que as coisas estão a mudar e a acontecer, mas estão só a fechar-se e a embrulhar-se para dentro sem querer olhar, nem para dentro nem para fora, muito o que está a acontecer. E outras que estão só de olhos fechados a serem, como dizemos no surf, a serem levadas pela maré. E quando virem que estão em cima das rochas ou no ponto de rebentação, se calhar já vai ser tarde para reagir. Não quer dizer que seja o fim, mas que vão levar uma porrada muito grande. Que é o que acontece quando a gente está no mar e não está presente, não está a viver no momento e com intenção. Há uma camada adicional que é muito importante as pessoas perceberem. Aliás, duas. Atualmente o que estás a assistir é uma corrida entre os gigantes da tecnologia para, teoricamente, chegarem à superinteligência. A maior parte das pessoas não tem noção que essa corrida está a ser feita de uma forma com muito poucas precauções, com possíveis riscos. E não vou estar aqui a elaborar muito sobre isso, mas basicamente há muito aquela ideia de chegar ao topo, chegar primeiro, porque a ideia é que quem chegar ao topo vai tornar os outros irrelevantes, ok? É extremamente importante que haja mais consciência disso e haja mais intervenção para falarmos nisso. Não no sentido, não vamos ter inteligência artificial ou vamos a todo vapor. Pensar um bocadinho no que é que são os riscos que estamos a correr e como é que conseguimos mitigar esses riscos. Outra questão muito importante, e tu tens um background também tecnológico, é que a maior parte das pessoas não sabe, mas a segurança atualmente, eu diria que a única razão porque não aconteceram muito mais problemas a nível de sistemas com inteligência artificial quando tocamos a questões de segurança é porque ainda não há uma adoção tão generalizada, mas podemos esperar que eles aconteçam. E pronto, isto são temáticas, eu não sou todo um negacionista, eu trabalho com inteligência artificial, eu estou a ensinar pessoas a inteligência artificial, mas são as tais questões que temos de ser mais críticos, temos de começar a olhar para as coisas e perceber as implicações que elas têm e como é que optamos por ser uma voz nesse debate ou não. Mesmo, mais uma vez, e volto sempre a dizer isto, mesmo que optemos por não quero entrar nesse debate. Não penso, não quero saber, se mundo acabar não me interessa que seja o cenário mais negativo, eu quero é viver a minha vida e isso é legítimo. Eu posso tomar essa decisão. Eu acho é que neste momento há muito pouca consciência sobre o facto de estarmos numa corrida em que um conjunto de empresas está a correr riscos para os quais não foram nomeadas nem eleitas por ninguém. Isso está a acontecer neste momento e com os sistemas de inteligência artificial que muitas pessoas estão a utilizar têm enormes riscos de segurança. Há formas de mitigar esses riscos, há forma de decidirmos o que é que vamos fazer ou não fazer. Mas essa consciência é importante. Agora tu podes me perguntar, tudo bem, mas o comum dos mortais, não é? Tem que saber essas coisas todas.
Não, se calhar tem que estar um bocadinho mais atento, as pessoas têm que estar um bocadinho mais atentas às implicações para a sua vida. Eu sei que é difícil, todas as pessoas têm uma vida preenchida, todas as pessoas têm desafios no dia a dia, mas pronto, aí no meu papel e também no trabalho que faço com o meu parceiro, com a Claro, e na forma como fazemos as formações, é muito também este papel um bocadinho de alertar, não é? Tu estás um bocadinho entre a amplificação que podes fazer com a inteligência artificial e a atrofia que podes ter das tuas competências cognitivas e das tuas competências humanas, não é? Acima disto tudo, tens uma espécie de corrida, não é? Então, tentar um bocadinho que não seja só vou usar isto porque é eficiente ou não é eficiente, pensar um bocadinho o que é que está à nossa volta e como é que isto nos afeta. Sim, sim, essa consciência que essa corrida pode ser motivada pela simples evolução da tecnologia e pelo desejo de criar. Ao mesmo tempo também há um motivo comercial por trás, que também envolve outro tipo de decisões. Eu lembrei o que é que eu queria dizer, e para já vou dar um exemplo concreto do que tu estás a falar, porque eu, como developer, tenho também feito uso da IA para auxiliar o meu processo de desenvolvimento e quis implementar uma solução de analytics para sites que estou a desenvolver que fosse completamente GDPR ready e cookieless, ou seja, não precisava de consentimento do utilizador, porque eu não estaria armazenando informação que fosse traceable ou identificável de um utilizador. Então, se eu não estou a guardar informação que é de um utilizador e que eu não consigo perceber quem é que é de forma nenhuma, então eu não preciso de consentimento, não preciso de cookie, e há soluções que implementam isso hoje em dia. Uhum. E eu então faço um protótipo dessa implementação e explico todo o contexto de porquê, e a IA cria-me o código, e eu, como sei ler o que está ali por trás, vejo que muitas partes do que eu pedi, ela diz que implementou, mas não implementou. E então, se eu acredito cegamente no que ela me fez e lanço algo com essa premissa e alguém resolve me processar porque não está a respeitar o GDPR, eu ia levar com o processo. Porque o que ela implementou, mesmo ela me dizendo que implementou uma forma que respeitasse, não estava a respeitar. E eu só pude validar isso porque não só fui ler o que é o GDPR, fui ler a filosofia de sistemas que implementam uma abordagem GDPR compliance e vi que não, a implementação não está a respeitar isso. Então esse é um exemplo prático de quando a gente acredita cegamente, seja no que for, as chances de termos uma resposta não positiva a isso são muito grandes. E eu sinto que também pelo volume do que está a ser produzido, é impossível ter autoridade ou referência ou fiscalização, como em tudo na vida, né? Como não há um polícia a validar todos os condutores se andam dentro da lei. Então ainda estamos naquele momento, como tu dizes, em que esses erros ou essas falhas ou essas não legalidades estão a começar a acumular e que vai chegar um momento em que isso vai vir cá para fora como um tsunami ou uma onda de Nazaré, de certeza. O que disseste é interessante para tocar aqui em dois pontos. O primeiro é que os sistemas de AI que estamos a usar, de AI generativa, são probabilísticos e não determinísticos. Uhum. Basicamente, e vou cometer aqui algumas atrocidades para pessoas de IA que estejam a ouvir, está para os ouvidos agora, mas é para o comum dos mortais perceber. Isto são modelos ensinados com vastos volumes de dados em que nós não conseguimos prever exatamente a resposta que eles vão dar. Tanto que as pessoas que criam estes modelos dizem we don't create them, we grow them. Ou dão um exemplo que é como estar a criar um tigre bebê. Tanto que muitas vezes fazemos uma pergunta, a mesma pergunta, temos respostas diferentes. Obviamente, existem formas, como próprios pipelines de validação, com inteligência artificial, isso tudo mitigaram muitos problemas. Mas para a atualização que estás a dizer, é uma questão muito interessante da simbiose homem-máquina, não é? O teu conhecimento dos anos todos permitiu-te olhar para aquele resultado
questionar e identificar. Uhum. Há muitas pessoas que estão a utilizar estes sistemas e que não têm esse conhecimento, não têm esse sentido crítico, não é? E aí entra muita questão das competências humanas. Como é que nós vamos olhar para o que a máquina nos dá, como é que vamos avaliar os resultados e vamos aceitar, não aceitar, ou se a nível profissional, que tipo de sistemas é que vamos ter que permitem cadeias de validação, mais uma vez estou a simplificar muito a linguagem, que nos permitem mitigar esses problemas. Mas só esta questão de ser probabilístico e não determinístico, e atenção, e é extremamente potente exatamente por causa disso, é quase como ter um cérebro, não é? Mas um cérebro às vezes não comporta como nós estamos à espera que ele se comporte. E aí, no dia-a-dia das pessoas, acho que é algo que devem ter muito presente, esta questão do probabilístico, porque quando virem um resultado, é importante para vocês, olhem bem, confiram. Às vezes é tão simples como pegar no resultado do modelo e pôr noutro modelo e pedir para validar. Qualquer pessoa consegue fazer. Ou mesmo abrir uma nova janela do mesmo modelo e pedir para validar. E atenção, estou aqui a falar de modelos, mas devia estar a falar mais de um ChatGPT, de um Claude ou de algo do género, que são UIs para os modelos. Mas basicamente é ter este espírito crítico para não aceitar, para não ter o default de aceitar. Obviamente, se eu estou a perguntar a morada de um sítio ou uma coisa assim, nem todas as decisões têm que estar a validar tudo, não é? Mas esta era algo importantíssimo para ti e foste validar, certo? Sim, sim. E também gosto de código e gosto de ver o que é que está a ser feito e sou curioso também por isso. Mas se um dia estou mais ocupado, se calhar vou ser menos curioso porque tenho a minha vida preenchida, como tu bem disseste. Veio-me aqui a imagem, como tu gostaste das minhas analogias até agora, vou dar outra, não sei se vai fazer sentido ou não. Não sei o amor duro, se eu não gostava de dizer. Exatamente. Em que, por isso é que eu também estou a dizer, porque eu sei que tu vais me dar feedback sobre ela. A Fix to Flow não só está a criar manuais de utilização do cérebro IA, ou não vamos colocar cérebro, porque isso é muito redutor, mas do ser IA, o ser tecnológico IA, como também manuais e instruções do ser humano que faz utilização da IA e um manual de instrução de como esses dois podem interagir e serem mais terem um melhor trabalho em equipa. Faz algum sentido o que eu disse? Não, faz sentido. É como é que conseguimos trabalhar em equipa, como é que conseguimos ter mecanismos que questionam o que estamos a fazer. E às vezes, imagina, estamos a falar do sentido crítico. Às vezes as fronteiras são permeáveis. Uma das formas mais interessantes de praticar o sentido crítico é ter uma boa prompt de sparring partner, como eu chamo, que vai aplicar, por exemplo, o método socrático ao que tu acreditas. Tu perguntas à IA, eu acredito nisto, a IA vai-te fazer um conjunto de perguntas. Ou seja, mesmo questões de sentido crítico, pode ser a IA que está a ter esse sentido crítico. Há aqui uma simbiose. Outra coisa muito importante é que o papel do humano, como eu estava a dizer, está a evoluir. Ou seja, se calhar há coisas que nós fazíamos, já não fazemos, há muitas coisas que estavam associadas ao conceito de ser humano que já não deixam de fazer sentido e nós percebemos sempre como é que podemos fazer isso. E depois, ao mesmo tempo, também não nos esquecemos de o impacto que isso tem, quando trabalhamos com empresas, no que tem nas pessoas, nas preocupações que as pessoas têm. Muitas vezes as pessoas têm o medo, há muito este medo, o inteligência artificial vai nos substituir a todos, não é? Posso dar um exemplo de uma formação que fizemos numa grande organização, em que, e provavelmente acho que foi a formanda com uma idade mais avançada que eu tive, e foi uma pessoa que explicámos como é que fazia o trabalho numa semana em meia hora, foi um pouco assustada, mas depois explicámos como é que podia utilizar bem a IA e atualmente é tipo quase uma evangelista de uma utilização consciente IA dentro da organização. São estas questões que é perceber um caminho como é que vais relacionar, mas sim, há a ideia como é que a máquina funciona, qual é que é o papel do humano e depois como é que funciona um com o outro. Ou seja, a tua analogia não tem feedback, não tem o meu amor duro, tem o amor duro, mas comprovar que é uma boa analogia, sim. Boa. E durante a tua partilha de feedback, obrigado pelo feedback, independente de ser positivo ou não, fez-me pensar, e pergunto aqui, se também estão a abordar os manuais de instrução de como esse ser humano augmentado com seres tecnológicos também trabalha com outros seres humanos augmentados ou não. Então já não é só sobre eu
e minhas competências, IA, competências de IA, e como eu consigo trabalhar com a IA, bem, mas como eu consigo trabalhar com outros seres humanos que podem ou não estar a utilizar IA, e nós todos fazemos um time ainda maior de seres humanos e seres tecnológicos. Sim, eu acho que isso é um ponto interessante. A resposta é sim. E se calhar vou-te dar um exemplo extremamente simples, mas muito importante, até porque toda a componente da IA ética e responsável é algo que é muito importante do trabalho que estamos a fazer. Quando digo trabalho que estamos a fazer, porque tenho trabalhado aqui para o mercado português, muito com o meu parceiro Claro, que são muito conhecidos por simplificação de linguagem, em que eu ajudei na transição IA e depois tornámos parceiros. Foi uma história muito interessante também de parceria. Vou dar um exemplo muito simples do dia a dia. Eu, quando partilho informação com pessoas com quem trabalho, que foi produzida por inteligência artificial, eu digo que foi produzida por inteligência artificial. Quando já tem a minha curadoria, eu digo que tem a minha curadoria. Obviamente, depois há coisas do dia a dia que já não tens de estar a dizer tudo, porque imagina, por exemplo, em que eu dou a tratar um relatório de 30 páginas, certo? Digo, olha, escrevi este relatório. E tu, porque tens consideração profissional por mim, se calhar vais aplicar o teu tempo a ler o relatório. Agora imagina que eu fiz aquilo em 2 minutos com a inteligência artificial. É importante que tu saibas em que condições é que foi produzido aquele relatório, porque se calhar a atenção que vais dar é diferente. Mas agora pensa o seguinte, eu realmente tive algum cuidado a fazer uma boa prompt, acho que é um assunto que nos interessa aos dois. Então tens um disclaimer, e isto foi feito com a inteligência artificial, por um humano, mas com a ajuda da inteligência artificial. Não quer dizer que eu concordo com tudo. É completamente diferente se eu entregar a um parceiro um relatório, algo em que digo, não, isto é a minha posição vinculativa sobre algo. E pronto, acho que respondo um bocadinho à tua pergunta, não é? Como trabalhamos com máquinas, como trabalhamos com humanos, como é que depois cruzamos estas dimensões todas. Portanto, obviamente, tudo isto, mesmo os profissionais como eu que trabalham na área, temos todos um bocadinho a aprender fazendo. E cada vez mais é esta questão que é extremamente importante e que é outro aspecto que eu acho que muitas vezes quem está a tentar formação em inteligência artificial não percebe isso. E eu, para ser muito sincero contigo, eu aprendi também com a minha experiência, não foi algo do início. Como tu sabes, em qualquer tipo de formação, quanto mais tu resolves uma dor da pessoa, não é? Mais sucesso vai ter essa formação, não é? Eu acho que com o avanço da inteligência artificial é tão acelerado que tu não podes deixar sequer para a segunda sessão. Tipo, qualquer pessoa que tenha uma sessão destas comigo, na primeira sessão já tem que sair com algo, pode ser um raciocínio, pode ser uma prompt, pode ser um assistente, que consiga aplicar a seguir à sessão para ver o valor. E depois, como eu costumo dizer, depois a partir daí as coisas desenrolam-se para elas próprias, não é? A pessoa viu que aquilo resolve. E isso tem mudado muito a forma como eu vejo, até porque tive uma experiência em que se calhar fui um pouco mais teórico e percebi, não, temos aqui a viver num contexto diferente, já não há sequer espaço para isso. Obviamente tens que dar contexto. Imagina, as pessoas têm que saber que é determinístico ou probabilístico, têm que saber o que é que podem confiar, o que é que não podem confiar, mas têm que perceber como é que isto vai resolver o meu problema e tentar sempre que uma pessoa não saia de uma sessão, seja de mentoria, seja uma sessão de formação, sem algo que consiga logo utilizar. Porque a partir do momento que a pessoa vê o valor, a pessoa vai tentar aprender mais. Sim. Eu gosto de simplificar o comportamento humano numa equação, que é, se a percepção do esforço é maior que a percepção de recompensa, então não há ação. Agora, se a percepção do esforço for menor que a percepção de recompensa, então há ação. Quando a pessoa vê uma dor muito grande resolvida por um esforço que é menor que a dor, ela faz. E voltando, quase fazendo um círculo como começamos a nossa conversa, tu que gostas tanto da estratégia como da trincheira, as formações que vocês têm feito têm explicado e endereçado até essa questão ativista de um uso ético e correto. Correto, vou usar a palavra correta, mas não... A palavra mais utilizada imagina, a parte ética são os grandes princípios, certo? Sim. A chegar mais filosóficos, menos acionáveis, e a parte responsável é mais a parte operacional. Exato. Eu estou a simplificar um bocadinho aqui a diferenciação,
E depois tens muitos standards internacionais que as empresas podem seguir, não seguir, mas é muito importante perceber estas componentes na utilização que faz a inteligência artificial. Claro, claro. E depois permitir que os teus formandos ou companheiros de aprendizado também tenham o gosto do que é estar na trincheira e consigam sair lá pelas próprias pernas e pelos próprios dedos a digitar. Muito bem, Gustavo. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Gostava então de lançar uma pergunta que gosto de lançar no final, que se pudesses colocar uma mensagem numa garrafinha, seja ela virtual ou de vidro, literalmente no mar, seja para ti ou para quem está a ouvir aqui esse episódio, podes escrever mais do que uma mensagem se quiseres também. Qual é que seria? Acho que essa é relativamente simples, até porque gostava de ter recebido no passado. Eu acho que todos nós devemos tentar primeiro compreender antes de ser compreendidos. Primeiro perceber o que é que a pessoa do outro lado sente, como é que pensa, mesmo que muitas vezes choque com os nossos valores, e depois explicar o que é a nossa visão do mundo. Eu acho que isso é algo que falta muito no mundo atual. Se calhar sempre faltou, mas o mundo atual é o mundo onde eu vivo, e eu penso que, tanto no sentido um bocadinho de conseguirmos eliminar um pouco o extremismo que estamos a ver, como no sentido mais prático. Na minha vida do passado, eu acho que não estou a dizer que tenho que estou arrependido da minha vida do passado, pelo menos toda ela, mas acho que em algumas ocasiões da minha vida, se calhar se tivesse parado um pouco para ouvir o outro lado, e acho que muitas vezes até pessoas que, imagina o meu caso, eu passo a vida a falar com pessoas, tenho esta parte das componentes humanas muito vivas, toda a questão da empatia, isso tudo, mas eu acho que às vezes não temos cuidado e não temos às vezes sequer de voltar a este raciocínio, começamos a perceber, eu vou-te contar há cerca de 6 meses, nestas conversas que tenho na tal aplicação, comecei a reparar que eu estava a falar muito mais com outra pessoa, quando eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir. Ou seja, eu estava se calhar a não ter esse cuidado de compreender antes de ser compreendido. Ou seja, não acho que isto seja uma coisa que tu aprendes e depois é assim para sempre, acho que tem que ser reciclada, mas acho que seria a mensagem que eu deixaria numa garrafa para o meu passado, para o meu futuro e para outras pessoas. Sim. Engraçado. Eu estou a ver um momento oposto. Eu sempre ouvi muito e guardei muito do que vinha cá dentro só para mim, e o momento em que eu estou a viver, estou a precisar de quem me escute e que me escute sem também julgamento, porque guardei muita coisa durante muito tempo. Mesmo fazendo trabalho de desenvolvimento pessoal, mesmo procurando ajuda profissional, ou quer que seja, agora sinto mesmo vontade de ter o meu inner circle com bons ouvintes também. Então, se calhar temos que ir tomar um café, jantar, ou tenho que ir ter contigo e ir à praia, como tínhamos combinado já há algum tempo. Com certeza. Que eu tenho que ouvir mais e tu tens que falar, então se calhar temos um momento ideal, para bebermos uma cerveja ou um café, ou o que for. Com certeza. Vai a minha atenção. Eu costumo dizer que às vezes falo tanto que me farto de me ouvir a mim próprio, não é? Estou farto da minha própria narrativa. Boa, aceito essa proposta. E terminar com o Manel. Dizer que, independente do que o mundo todo esteja a criar como uma maré, como uma correnteza, que não sinto que seja natural ao mesmo tempo que é natural, porque é um movimento da humanidade, não é criado pela natureza, mas é natural porque o homem também é natural e parte da natureza. Dizer para o nosso ouvinte ouvir o seu próprio coração, porque é lá que estão as respostas às perguntas que realmente importam. Né? Quem sou eu, o que eu quero fazer, o que é que me faz feliz, e que descubram aí o seu fluxo e o seu caminho de felicidade que faça sentido só para ti e não que tenha que fazer sentido para os outros. Muito obrigado, Gustavo, e Muito até uma obrigado próxima por estar conversa. aqui. E encontramos na praia a beber uma cerveja. Vamos a isso. Podes falar o que quiseres, eu vou estar cá para ouvir. Pelo Boa. menos a tentar.
Ok? Boa. Obrigado, Gustavo. Obrigado. E obrigado, ouvinte. Até uma próxima.